Oi, Regis, é um prazer estar aqui com você, conhecer a Fazenda Montalverne, que é espetacular. A gente vai mostrar diversos vídeos para as pessoas conhecerem também. E a fazenda ela foi tombada. Mas antes disso, eu queria que você contasse para a gente como que essa fazenda chegou na família de vocês. Bem, a fazenda, antes da família, ela foi da família Junqueira. Então, o Fachada Junqueira era engenheiro. Ele que projetou todos esses terreiros, o caminho da água, digamos assim, o uso do engenho, o uso do moinho, o uso dos geradores. Daí, eles também construíram a casa. A casa é o típico casa final de império. Você vê os vidros todos expostos para mostrar a ostentação dos vidros, que na época não tinham. Minha família entrou, a família Maciel entrou, através do seu Osório Faria, que era meu tio. Ele casou com a tia Mariuta, que o nome dela era Maria Augusta. E a tia Mariuta teve um filho, que se chamava Fausto. Esse filho estava para se casar e arrumou a casa. E após a lua de mel, ele faleceu no caminho, no trecho. O carro, ele foi abraçar a noiva, que era a Conceição, e o carro caiu por cima dele. A fazenda ficou abandonada por 7 anos. E minha família, meus avós, moravam em Eloy Mendes. Meu avô era chefe da carteira hipotecária do sul de Minas. E ele deu o aval para meu tio Osório Faria, que ele tinha 12 fazendas, essa era a 13ª. Da 13ª, ele não conseguiu pagar a compra. Ele teve alguns problemas e meu avô teve que bancar. Então, meu avô teve que deixar tudo que ele tinha construído lá em Eloy Mendes e vir de mudança para cá. Na mudança, ele trouxe algumas peças e ele alugou o entreposto que ele tinha. No que ele alugou, estourou a guerra, em 1939. E o mercante lá, o dono do mercado, era um português, estava indo muito mal, pôs no seguro. E minhas tias ainda estavam lá e parte da mobília, como o piano, outras peças, foi para os ares com fogo no meio da madrugada. E então aquilo foi tipo a despedida. A família deixou de ter bens lá porque foi destruído. E veio morar toda aqui. Veio morar em Muzambinho. E a fazenda tinha, digamos, uma estrutura precária na época. E era seu avô, sua avó e mais quantos filhos que vieram de Eloy Mendes? 5. Cinco. 5, é. Uma já tinha sido casada, que era a tia Eunice, que tinha filhos. Ela veio morar na casa de cima. E depois ela teve uma filha que se casou aqui, que é a tia Alicia. Casou com um primo, que era Geraldo também. E então foi fazendo a vida aqui. A casa estava abandonada, a cultura estava abandonada, a casa não tinha um vidro na janela e a cultura estava sem poder produzir. E durante a guerra, meu avô teve que pagar toda a dívida. Foi por isso que os bens estão tão conservados, porque foram usados e não foram repostos. E como que você vê, você falou agora sobre tá tudo bem preservado, é porque era com aquela dificuldade da época, né, de não ter muito dinheiro, não ter recursos para poder comprar coisas novas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a importância da gente preservar essa história. E, atualmente, a Fazenda Montalverne, ela ganhou, foi tombada, né, como patrimônio histórico e cultural de Muzambinho. Como que você vê essa importância da gente preservar, fazer essa preservação desse patrimônio e dessa história familiar? Bem, na verdade, os bens que vieram de Eloy Mendes eram muito bons. Então, eles não puderam ser repostos durante a estada aqui. E a casa também, a estrutura da casa era muito sólida, que é até hoje, nada mudou. E isso começou a, digamos assim, a focar dentro do interesse cultural, não só da nossa família, mas do próprio município. Nos anos 90, o imóvel foi tombado, não só a casa, foram tombados os terreiros de café, que são 24 mil metros quadrados, é a maior área de terreiros de café de todo o município de Muzambinho, o engenho, os geradores, a tulha foi tombada também,
E por último, foi a parte do aqueduto, da Mogiana, que aqui nós tínhamos 3,5 km de estrada de ferro que cortava a fazenda. Então, digamos assim, tudo isso começou a ser interessante para a cultura da cidade. Mas e qual que é a tua relação com essa parte cultural? Porque você sabe muita coisa. Você estava me contando histórias desde a época de Dom Pedro, sabe? Que em relação à sua família. Qual que é o teu interesse nessa parte cultural? Por que que isso te fascina tanto? Bem, eu fui titular do Conselho de Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Campinas por 4 anos. Então, eu tive a oportunidade de ter muito conhecimento da parte de constitucional, da parte dos governos, da parte do império, da parte dos presidentes. E aqui, Muzambinho foi uma área, digamos, privilegiada no início, porque era Atenas do sul de Minas. Era muita área cultural. E, e também por ser uma região assim, de montanhas, o maquinário era difícil, sempre foi. Nós só começamos a ter máquinas nos anos 1950. Foi o trator que veio, depois o caminhão e tudo. Antes disso era tudo manual. Com isso, digamos, a paisagem foi sendo mantendo. Nós não alteramos muito. Existe até hoje a Mata Virgem, que é extremamente preservada, que é a Mata Atlântica, a parte aqui mesmo, descido, é preservada. Temos parte do rio Muzambinho, que é desviado, que vem para cá. E então tudo isso há uma integração de interesses, por isso que digamos que eu me interessei também. Eu fico muito feliz, Regis. Eu passei aqui hoje amanhã, eu e Luiz Guilherme aqui na Fazenda Montalverne, e é um lugar extremamente é, lindo, bem preservado, como você disse lá embaixo, na Tulha, tem uma paz gigantesca. E eu acho muito importante isso para Muzambinho, né? Para a gente entender nossa história. Porque na minha concepção como artista, né? A gente só sabe para onde a gente vai se a gente souber de onde a gente veio. E a gente até ficou sabendo que nós somos até parentes, né? Ah, sim, primos. Somos primos. E eu queria te agradecer e falar para o pessoal que você deixasse um recado para o pessoal sobre essa preservação que a gente tem que ter da nossa história. Bem, existem acho que dois focos. O primeiro é que a cidade grande, a capital, digamos a parte urbana, a nível social, ela está muito desgastada. A nível de segurança, a nível da própria educação do povo, tem momentos que é difícil a convivência, bastante. E a natureza, o campo, digamos assim, a produção rural hoje, a agro-rural, ela está indo muito bem. Então isso dá um alento, não é uma fuga, mas é um outro foco do próprio Brasil que, digamos assim, foi não dado tanto valor. E que existe a paz, existe o interesse, existe a arte, existe aqui sempre foi muito, como você percebeu, muito independente. Então nós tínhamos o nosso campo de futebol, nós tínhamos a nossa escola, nós tínhamos a venda, nós tínhamos a estação de estrada de ferro, nós tínhamos a energia elétrica que era produzida aqui, nós tínhamos a olaria, tinha a serraria. Quer dizer, nós não tínhamos capela. Tá? Meu pai não era católico e não tinha capela. Então foi Mas o esse. restante tinha tudo, né? Tinha tudo. Tiveram momentos difíceis. Os momentos difíceis foram da queima da casa dele em Eloy Mendes. O segundo momento foi da minha tia, que faleceu aqui, que não tinha recurso nenhum no hospital na época, que era no meio da guerra. E o terceiro, o meu pai sendo convocado para servir na Itália. Então ele teve que ir para o exército, era o único homem da família, e a fazenda estava com dívidas, ele teve que bancar. E o que foi bastante dolorido também foi a doença do meu avô, que ele foi rápido, e que ele era muito católico, e o padre veio para dar extrema-unção e ele assustaram. Então o padre não deu extrema-unção e quando ele morreu, a igreja não permitiu que o corpo dele entrasse na igreja. Então ele passou na prefeitura e aquilo foi
digamos assim, um demérito. Como que ele serviu, tinha tantos empregados, tantos funcionários, e a igreja fechou as portas. Foi isso. E daí para cá, nós vivemos aqui, a casa foi ocupada até 1965, e depois, esporadicamente, a família veio para cá. Aqui ainda é o local que a família se reúne? Difícil. Se reúne, mas é difícil. A família é grande, cada um tem seus afazeres, mas vez por outra meu pai gostava de unir a família aqui. Ó. Fez Natal, fez a festa de reinauguração, e é um ambiente que tem tudo para acolher. Queria desejar a todos uma boa estadia quando estiverem no sul de Minas. O sul de Minas é característico pela excelente qualidade de café, chega a ter bebida mole pela altitude, e nós não tínhamos uma estação de estrada de ferro por acaso. Se o café era embarcado aqui e descia em Santos, é porque ele servia ao mundo. E vocês precisam conhecer a excelência da região na sua produção, na sua manutenção, na sua preservação, na generosidade do seu povo, naqueles que muito trabalharam aqui e não podem deixar o seu testemunho, que já se foram, e que seja de agrado ou por prazer para todos os visitantes futuros. Como que você teve essa ideia de pegar essa tulha, que era a tulha, né, para poder transformar nesse espaço? Era o seguinte, aqui o telhado caiu, né? Eu tenho foto dele, acabou. Desceu tudo. Aí eu tive que refazer. Quando eu fui refazendo, eu queria usar um pouco. E aí eu queria mostrar como era a tulha. As madeiras, uma sobreposta à outra, para segurar os grãos do café. Onde ele está ali é onde descia o elevador e subia. Então aqui eu deixei todos os pilares onde era a mesma tulha, não mudei nada. Então é isso, gente. Venham conhecer Muzambinho, venham conhecer o sul de Minas, com toda essa riqueza material e imaterial que a gente tem. Vem tomar um cafezinho aqui em Minas. Um beijo, gente. Até a próxima.